Reflexos em transportes. Acompanhe esse exemplo de transportes. É bem fácil de dizer nesse caso qual foi o na distância mais longa e qual foi o mais ágil. Também é fácil de dizer qual dos dois foi mais barato. Foi o primeiro, porque já que os dois trens são iguais, ele percorreu uma distância menor. Mas digamos que haja um cliente esperando por cada um dos dois trens. Qual cliente pode ter um nível de inventário menor? Foi o primeiro, porque o transporte mais ágil repôs o inventário com maior agilidade. Mas será que isso tudo é garantia do melhor serviço? Vocês se lembram da desorganização no armazém? Não adianta nada você prestar um transporte ágil, de baixo custo, se você não conseguir encontrar o pedido que o cliente precisa, se você não atender o pedido de uma maneira completa. Portanto, é difícil se questionar a eficiência em transportes se outros fatores não forem questionados. Só por esse nosso exemplo, nós podemos mencionar serviço e localização. Mas será que existem outros fatores? Vamos olhar para os custos. Vamos começar por transportes. Nossa referência será o custo unitário. Imagine que um avião vai de São Paulo para Manaus. O custo total vai ser a soma do custo fixo mais o custo variável. Qual seria o custo unitário de uma pessoa viajando de São Paulo para Manaus? Seria o custo total dividido por uma pessoa. E o custo unitário de 50 pessoas seria o custo total dividido por 50. Portanto, o custo unitário menor. Então, quanto maior a ocupação do veículo, menor o seu custo unitário. O custo de produção. Quanto maior o tamanho de um lote produzido, menor o custo por peça produzida. Na produção, as máquinas, para produzirem peças diferentes, precisam fazer os seus setups, ou seja, é o tempo em que a máquina fica parada, sem produzir. Mas acontece que no final do mês o salário dos funcionários precisa ser pago da mesma forma. Então se investe um dinheiro para se produzir menos. Logo, a produção de lotes maiores tende a reduzir o custo unitário de produção. Vejamos o exemplo da localização. Quanto mais perto a empresa tiver do seu público consumidor, maior será o custo de localização, porque na maioria das vezes o grande público consumidor está nas grandes cidades, com um custo de terreno maior do que no interior. E armazenagem. Quanto mais se armazena dentro de um prédio, menor seria o custo unitário de armazenagem para aquele prédio. Porém, você tem um acréscimo de custos porque você precisa de uma infraestrutura maior, com mais gente trabalhando, sistemas de informação, mais tecnologias de movimentação. Vamos admitir por premissa que no nosso exemplo o custo de armazenagem seja crescente. O resultado é um custo total, sendo a somatória desses outros custos. Muito bem, falamos em custo. Mas o que acontece se a empresa vende uma determinada mercadoria seguindo os preços de mercado? Quer dizer que ela tem um faturamento que precisa cobrir os custos. Ou seja, essa empresa só pode trabalhar dentro da faixa em que houver lucro e que ela tenha uma margem de ganho. Digamos que nesse caso essa empresa tenha uma determinada margem 1. O que acontece se ela decide investir em serviços? Provavelmente haverá uma nova linha de faturamento, porque ela vai atingir mais clientes ou vai satisfazer mais os mesmos clientes que podem passar a comprar mais.
De qualquer forma, ela cria uma nova margem. Vejamos essas duas margens. Existe uma margem onde a empresa opera com custo baixo e, eventualmente, uma margem onde ela opera com lucro alto. Sem entrar em maiores detalhes, o objetivo da empresa é criar um tema estratégico que oscile dentro de alguns objetivos simples. Nesse nosso exemplo, lucro e custo. A definição da estratégia pode explorar novas possibilidades de ganho, nem todos financeiros. Então é fácil planejar transportes. É só partir de uma boa estratégia, definir bons objetivos para serem seguidos, arquitetar os serviços necessários, executar os custos também necessários e, finalmente, conhecer qual é o transporte ideal. Talvez não seja tão difícil de dizer se o melhor transporte é o mais barato ou mais rápido, mas que tem uma bela estrutura antes disso, tem. Como transportes são a consequência de um planejamento maior, a visão um pouco abrangente da cadeia de suprimentos prejudica a empresa padrão. Essa empresa, que se preocupa pouco com a sua supply chain, vai ter resultados piores e perder competitividade. E qual será a última fronteira em transportes? Alguém já se perguntou como vai ser o mundo depois que o petróleo acabar? Nós não temos como fugir do questionamento dos nossos modais ou veículos. Logo, eles se tornarão inúteis. As empresas precisam de uma operação verde. As suas atividades precisam ser menos agressivas ao meio ambiente. Para isso acontecer, é preciso que se crie novos modelos de geração de riqueza e que dependem de novas ideias. Só que esses modelos precisam ser também sustentáveis, ou tudo volta a ser como era antes. A empresa padrão, que tem baixa responsabilidade ambiental, deixa as decisões sobre a sobrevivência da raça humana para os seus filhos e netos, e por isso ela precisa levar um puxão de orelha. Com isso, nós fechamos a análise de um ciclo produtivo simples nas empresas. E a criação do venenômetro é um exemplo da nossa experiência de 10 anos em consultoria, ajudando cerca de 20 empresas. E eu me pergunto, como você cuida do venenômetro na sua empresa? Saia do padrão, venha para a Arete. Inovação sem enrolação. Muito obrigado.